E fala pessoal, Nipper aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E olha só, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve e deixa o seu like nesse vídeo. Aqui nós falamos sobre mercado financeiro, criptomoedas, né? Trade em si. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a criptomoeda Stellar Lumens, certo? Também conhecido como tem o token, né? XML, XLM, já não me recordo muito bem, mas basicamente é sobre essa criptomoeda que nós vamos falar hoje. Por quê? Simplesmente esta criptomoeda valorizou mais de 16% nas últimas 12 horas. A Ednei valorizou 16% nas últimas 12 horas. Como assim? O que originou tudo isso? Olha só essa notícia que eu tenho aqui para vocês. O governo da Ucrânia, né, o governo ucraniano, simplesmente escolheu a rede Stellar para desenvolver. Olha aqui, ó. O governo da Ucrânia escolhe Stellar Development Foundation para ajudar a construir uma moeda digital nacional, tá bom? E é o seguinte, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui, certo? Então puxa a vinheta, vamos começar mais um vídeo. Seguinte pessoal, para vocês que não sabem de fato o que é a criptomoeda, ou melhor, o token Stellar, basicamente é um token que a gente pode dizer que rivaliza com o token XRP. Como assim? A Stellar é basicamente uma forma de conectar a rede mundial, tá vendo? A rede convencional mundial de transferência de dinheiro à rede deles. Ou seja, os bancos podem se conectar com a rede da Stellar para fazer transferências instantâneas, tá bom? 4, 5 segundos você consegue transferir dinheiro de qualquer ponto do mundo para um outro ponto do mundo, mesmo como posso dizer, em feriados, entendeu? Em períodos que não são comerciais, tá bom? Em tempos não comerciais, digamos assim, mesmo que os fins de semana, né? No caso é isso que eu estou tentando dizer, você consegue fazer esse tipo de transferência. E a gente sabe que hoje, né? Mesmo tendo Pix e tal, não é uma coisa internacional. E essa rede de desenvolvimento, a Stellar ou a XRP também, como eu disse, elas são praticamente rivais nesse mercado, né? Estão concorrendo para o mesmo nicho, elas duas entregam esse tipo de funcionalidade, entendeu? Então, quando a gente vê um governo, nem é um banco, entendeu? Porque essa rede ela foi desenvolvida por bancos, mas o governo quer criar uma moeda digital e eles querem que essa moeda digital esteja alocada, né? Esteja conectada com a plataforma da Stellar. E eles querem, inclusive, que a Stellar Development ajude a construir essa moeda digital para um país inteiro, entendeu? Para um país inteiro. Tanto é, vamos continuar aqui vendo a notícia, olha só. O governo da Ucrânia escolheu a rede Stellar Blockchain como uma plataforma para construir uma moeda digital do Banco Central, CBDC, certo? Anunciado na segunda-feira, o Ministério da Transformação Digital da Ucrânia e a Stellar Development Foundation assinaram um memorando de entendimento para construir um ecossistema de ativos virtuais e moeda digital nacional da Ucrânia. Eu também vou depois aqui, ó, abrir o gráfico para tentar mostrar para vocês de fato que esse movimento, o que essa notícia causou, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é XGLM. XML. É melhor escrever Stellar mesmo, que fica bem mais fácil para mim. Stellar Bitcoin, Stellar Euro, Stellar Tether, Stellar USD. Show. Temos aqui, ó, XGLM USD. E aqui no gráfico de 4 horas, a gente pode ver que esse movimento aqui simplesmente foi causado por isso. E nesse movimento aqui, pessoal, nós tivemos uma chance tremenda de nos posicionar aqui, né? Uma chance tremenda, porque nós temos SLTB que veio sendo respeitada e ela foi rompida. E a partir do momento que ela foi rompida, ela já foi rompida e retestada, tá bom? Ela foi rompida e já foi retestada. Então daqui o preço de fato pode decolar. Diniz, se você tivesse que arriscar um preço-alvo, qual seria? Eu arriscaria um preço-alvo bem parecido com isso daqui, ó. Nessa região aqui de 61. Ou seja, exatamente numa região interessantíssima de resistência de preço. Esse seria o meu preço-alvo se eu tivesse que apostar. Mas também é de ressaltar aqui para vocês que simplesmente se o preço fizer esse movimento,
Não fiquem assustados, pode ser de fato que seja uma correção para depois seguir para lá, certo? Então, a Stellar nesse momento, depois que faz esse movimento aqui, ela deixa muito clara a intenção. Essa notícia de fato impactou muito. Olha só, vamos continuar aqui. O Ministério da Transformação Digital está trabalhando na criação de um ambiente jurídico para o desenvolvimento de ativos virtuais na Ucrânia. Disse um cara aí qualquer que deve ser importante lá, em comunicado, né? E aí a gente pode ver também, ó, o CEO, né? Como é que a gente diz? O CEO, o diretor executivo, podemos dizer assim, da Stellar Development Foundation, de Nelly Dixon, disse que a parceria com o governo da Ucrânia e outras partes interessadas para digitalizar Yurvin deve ser o nome da criptomoeda, né? Da moeda digital que o governo ucraniano quer implementar. Deve ser isso aí. Exatamente isso daqui, ó. Isso aí nem dá para ler. Será lançado oficialmente neste mês. Ou seja, essa matéria aí saiu dia 4 de janeiro, então será exatamente nesse mês. O Banco Nacional da Ucrânia mencionou o uso de uma versão privada da blockchain Stellar como parte de seu projeto piloto, né, da criptomoeda. Em 2019, o mecanismo de consenso de Stellar, SCP, dá aos emissores certezas únicas que eles não teriam em outros blockchains públicos, como finalidade imposta pelo emissor. Qual é o market cap, né? O valor de mercado da Stellar nesse momento? Nós estamos aqui no site da CoinDesk, também que é uma plataforma muito conhecida. Vamos ver aqui, ó, Coin Market Cap. Coin Market Cap. Ok, nós temos aqui Bitcoin como a primeira, né? Já era de se esperar, com um valor de mercado de mais de 500 mil milhões. Em seguida vem o Ethereum, né? Depois nós temos aqui a Tether, né? O USDT. Nós temos aqui também a XRP, que vem com um valor de mercado de 10 mil milhões, certo? E a Stellar simplesmente está aqui, ó, aqui na 13ª posição, com valor de mercado de 3 mil milhões de dólares, tá bom? Está sendo negociada nesse momento a 16 centavos de dólares, com uma valorização aqui, ó, já passou 16, hein? Eu falei no início do vídeo 16, já passou 16, está em 20% de valorização de mercado, certo? Aqui a Tron também, muito interessante essa criptomoeda, inclusive estou estudando ela nesse momento também. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, Stellar com uma valorização impressionante, um projeto também, apesar de centralizado, digamos, né, que faz aí, é como a XRP, ou você odeia ou você gosta. É basicamente uma união dos dois mundos, né, do mundo da criptomoeda com o mundo dos bancos convencionais. Então, eu acredito que, olha, pessoal, vale a pena estudar, tá bom? Vale a pena estudar, vale a pena ficar de olho principalmente, vale a pena ter atenção a essas criptomoedas que, apesar de centralizadas, também têm um bom potencial de valorização a longo prazo, ou mesmo a curto prazo, inclusive. Vocês podem ver 20% no único dia, após o anúncio dessa notícia também. E é claro, né? Hoje nós tivemos uma queda acentuada do Bitcoin. O Bitcoin chegou a despencar de lá dos 34 mil até, olha aqui, ó, 27 mil, né, numa pancada só. Mas enfim, ainda acredito que mais tempo, menos tempo, ele vai estar lá em 40, de boa, certo? Ethereum também teve uma queda, mas basicamente já se recuperou, né? Chegou a valer 1.170 e caiu aqui para casa dos 800 de novo, mas já está aqui na casa dos 1.000 de novo. E é claro, estou com o meu preço-alvo lá em cima, aqui nos 2.275 é o meu preço-alvo para Ethereum. Tendo em conta que eu me posicionei desde essa região aqui, ó, de 528, show? Então XML, XLP também estou de olho e eu quero que vocês também fiquem atentos, tá bom? Se inscrevam no canal para não perder mais vídeos como esse aqui, deixem o vosso like. Ednei Pinheiro, pessoal, e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tá vendo esse vídeo aqui na tela para você? É para você ver, tá bom? Fui.